Caros compatriotas e amigos de Angola, nós, a sociedade civil, tudo fizemos para encontrarmos um consenso entre o chefe do executivo angolano, João Lourenço, e os movimentos cívicos. Foram detidos mais de 31 jovens ativistas por terem simplesmente organizado uma manifestação cuja mesma foi reprimida antecipadamente. Os jovens não tinham meios contundentes, também não provocaram qualquer tumulto na via pública, foram tão cívicos, civilizados, pacíficos, sem armas, sem katanas e sem qualquer material proibido pela lei da República de Angola. Simplesmente esses jovens tinham como intuito de contestar, portanto, o voto dos deputados do MPLA, que pretendem, portanto, realizar a contagem dos votos em Luanda e não nos municípios e nas províncias ou nas mesas de votos, conhecendo, portanto, o regime que vigora em Angola, de acordo com a experiência que temos, o MPLA sempre procurou vias, sempre procurou manobras para poder realizar a sua fraude antecipada e muito mais, ou vai muito adiante, portanto, mexendo a Constituição, que é a Carta Magna da República. Este Parlamento, portanto, que é maioritariamente do MPLA, nunca nenhuma vez aceitou, portanto, a voz da minoria, como tem acontecido, sobretudo, nos países da verdadeira cultura democrática. Quando a maioria da oposição vota contra, a proposta não passa. Nos países que tenham, portanto, Parlamento e Senado ou Congresso, o problema pode transitar do Parlamento para o Senado, mas no nosso caso nós só temos o Parlamento. E este Parlamento é maioritariamente do MPLA. Os deputados do MPLA não têm coragem, nem a essência, portanto, de poderem decidir diferente. Votaram contra uma lei que penaliza, portanto, o interesse geral. Votaram uma lei que não, portanto, permite a realização de uma eleição transparente e legível. Portanto, foi nesta óptica que a juventude angolana decidiu, portanto, manifestar o seu desagrado para interpelar, portanto, o nosso Parlamento ou os parlamentares para que possam recuar na sua decisão de contagem de votos em Luanda. Nós, a sociedade civil, os partidos políticos, sugeríamos que a contagem dos votos pudesse acontecer em todas as mesas de voto onde os votos ou as eleições foram realizados. Onde os cidadãos votarem nas mesas de votos, nós tínhamos de ter todas as atas e depois dos resultados das mesas, talvez os resultados finais poderiam ser encaminhados para Luanda. Mas é que cada mesa de voto publicaria, portanto, os seus resultados de uma forma autonoma,
autónoma. Mas não é isto que o MPLA quer. O MPLA quer, portanto, arquitetar já a fraude antecipada, mas na via da Constituição da República, que é a Carta Magna, que é respeitada em todos os estados do mundo e em todos os governos do mundo. A Constituição não é uma carta qualquer que podemos mexer a qualquer instância sem o acordo ou consenso popular. Portanto, o povo angolano nunca foi consultado sobre a modificação da Constituição. Em certas circunstâncias, como o nosso caso, era importante consultar, portanto, o povo angolano se estaria de acordo com as propostas do Executivo, porque já que em Angola quem propõe tudo é o Executivo e não os deputados da Assembleia Nacional, não os partidos políticos que tenham um papel fundamental. O que nós assistimos é que o MPLA dita regras e leis para cumprir, para serem cumpridas, e não para serem debatidos. Toda lei, portanto, de uma república é debatida. E a inclusão social ou a inclusão das populações na política nacional sempre foi uma evidência, uma necessidade do interesse geral. Portanto, o MPLA prendeu, a polícia política prendeu 31 jovens que nós pedimos ou lançamos o apelo para serem libertados nas próximas 24 horas. Mas hoje chegou ao termo das 24 horas que o MPDA pediu ao Executivo de libertar, portanto, os jovens. E nada aconteceu. Nós estamos agora na obrigação de tomar outras vias diplomáticas, vias de iniciativas populares, isto é, nas próximas horas tudo pode acontecer. Nós lançamos o apelo sobre o fecho das embaixadas de Angola no exterior, já que o nosso apelo não foi respeitado. O MPDA ou a sociedade civil, quer no interior como no exterior, vai passar numa outra etapa que pode ser repressiva. Todos os meios são importantes para nós, já que estamos perante um governo anárquico, um governo criminoso, que não respeita regras democráticas. Agora vamos aplicar a desobediência civil. A desobediência civil é um meio, é um direito, portanto, de um povo quando o seu direito não é respeitado, quando este povo não se encontra na política ou na atual política ou na política que vigora no seu país, quando a sua voz não é respeitada e não é ouvida, então este povo tem que fazê-lo ouvir através dos mecanismos democráticos que sustentam, portanto, a lei. A lei permite que o povo possa legitimar a sua voz e a sua decisão pelos meios democráticos, que são as manifestações, greves de fome,
boicotes, desobediência civil ou da própria lei, quando esta não respeita, portanto, o interesse geral. As populações, o povo soberano tem o direito de boicotar essa lei, de boicotar toda a lei da ditadura, toda a lei que não respeita, portanto, as regras democráticas, que não respeita a opinião de todos, opiniões de todos, que não respeita, portanto, a voz do povo ou os interesses do povo. E nós chegamos nesta via, nós chegamos num ponto que já não podemos permitir que o MPLA passe a nos ditar, o MPLA possa arquitetar novos planos para realizar a sua fraude antecipada. Nós, como povo, soberanos que somos, e a nós, a quem pertence, portanto, o direito de decidir sobre a conduta do nosso futuro, sobre quem nós demos o poder ou o mandato de dirigir, portanto, o nosso destino, porque quem elege é o povo. Se na verdade o MPLA foi eleito, ou os dirigentes do MPLA, os deputados do MPLA foram eleitos pelo povo angolano, acho que deveriam pensar a este povo que tenha legitimidade de poder lhes eleger na próxima legislatura. Mas é mais uma prova evidente que os deputados do MPLA nunca foram eleitos pelo povo, nunca foram mandatados pelo povo, senão teriam medo do próximo ou das próximas eleições. Mas como são nomeados pelas listas de partidos, então não temam, porque sabe que o povo não nomeia, o povo angolano não nomeia, o povo angolano não vota. Os votos expressos do povo angolano não significam nada. Então, é por isso, nesse meio, a única solução para nós é levar a cabo ações repressivas, quer contra as embaixadas, contra o executivo e contra os representantes do MPLA. Todos os dirigentes do MPLA, nós lançamos este apelo a partir de agora. Devem cautelar-se, porque em todo espaço, quer europeu, americano, os angolanos estarão alertados. Se irem ao encontro de um dirigente angolano, então todos os meios são necessários para poder legitimar e manifestar o nosso desagrado ou descontentamento. Nós, aqui, junto à União Europeia, lançamos já as manifestações. Daqui a algumas horas, todo o programa será elaborado para que organizamos manifestações urgentes junto às entidades internacionais, à comunidade internacional. Nós aqui na União Europeia vamos à casa ou Conselho da União Europeia, no Schuman. O dia será dado nas próximas horas, será comunicado o dia e a hora, serão comunicados nas próximas horas. Mas queria dizer o seguinte a todos os angolanos do exterior. Meus irmãos, repito que nós, como angolanos, temos o mesmo direito, quer os do interior como do exterior. Não só
Mas também os angolanos do exterior não podem assistir de forma patética esta situação, portanto, que assola os nossos irmãos do interior. Nós devemos nos unir todos, entrelaçarmos as mãos uns aos outros, para defendermos a causa justa do povo angolano. Porque aqui está em violação da lei constitucional, está em violação do direito do povo, está em violação o interesse geral de todos os angolanos. Por isso, nós não podemos assistir o MPLA, portanto, fazer e desfazer tudo o que quiser, sem qualquer reação dos jovens, porque o que está em causa é o futuro da juventude angolana. O que está em causa é o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Porque amanhã podem nos interrogar: onde é que o avô estava? Onde é que o pai estava quando o MPLA fazia tudo isto? Como nós interrogamos nossos velhos: como é que vocês sustentaram a colonização? Por que é que permitiram isto? Por que é que permitiram a escravatura? Vender os nossos irmãos nos Estados Unidos e nas Antilhas. Esta mesma questão voltará agora ao nosso lado. Onde é que estivemos quando o MPLA fazia e desfazia tudo? Onde é que estivemos quando votavam leis contra o interesse geral e nós não dizíamos nada? Eu não quero ser culpado do futuro dos meus filhos nem dos meus netos. Eu tudo farei o que está ao meu poder para poder opor-me e defender o interesse geral. A alternância do poder em Angola é evidente e iminente. Chegou a hora, caros compatriotas e amigos de Angola, para todos aqueles que querem o bem de Angola, com o MPLA podem esquecer. São quase 46 anos do poder autoritário, totalitário, ditatorial. O MPLA não conseguiu transformar Angola, a sua economia e a vida do povo angolano. Eu acho que todos somos testemunhos do que está a acontecer, da situação que assola Angola economicamente, socialmente e politicamente. Ou seja, institucionalmente, juridicamente, quase em todos os aspectos da sociedade, em todos os tratos da sociedade, não pouparam nem um extrato, não pouparam nem qualquer grupo. Até os próprios membros do MPLA, que continuam a defender cegamente este partido marxista-leninista, partido de criminosos, implantado pelos comunistas portugueses em Angola e dirigido pela maioria dos estrangeiros criminosos, que não permite, portanto, o acesso ao poder aos filhos autóctonos, aos filhos angolanos. Hoje, o MPLA é maioritariamente estrangeira. No MPLA encontramos maioria, quase o governo
de João Lourenço é composto maioritariamente de portugueses, mas verdadeiros portugueses. E portugueses, catanguenses, santomenses, cabo-verdianos. São esses que dirigem o nosso país desde a independência, a falsa independência, até hoje em dia. Nunca permitiram a gestão, quer econômica ou política, ou como política do nosso país. Desde a falsa independência, em 11 de novembro de 75, onde o Augusto Neto autoproclamou-se presidente de Angola, sem consenso popular, sem consenso com os três movimentos que libertaram, que lutaram para a libertação de Angola do colono, até a presente data, o país continua a ser dirigido por um grupo de incompetentes e assassinos, corruptos, que roubaram, devastaram, portanto, os cofres do Estado e transferiram todo o dinheiro da Angola para o estrangeiro. E eles vivem bem. Nas suas fazendas, têm milhões de dólares, bilhões de dólares. Têm hospitais privados. E quando estão doentes, mesmo dores de unha ou do dedo, eles vão para o exterior. Agora, o pacato cidadão, para onde vai? O número de mortes hoje em Angola ultrapassa o número dos angolanos que morreram durante a Guerra Civil. Esta é uma afirmação, uma realidade crua. Meus irmãos, diáspora angolana, nós não podemos continuar a contemplar, portanto, o sofrimento do nosso povo. Chegou a hora, chegou o tempo de decidirmos qual é a necessidade de termos embaixadas quando não tratam problemas dos angolanos, quando não consideram os angolanos. Para que serve termos, portanto, esses diplomatas aqui, quando não fazem chegar as nossas preocupações ao seu chefe, ao chefe do bando, que é o João Lourenço? João Lourenço é um criminoso. João Lourenço é um frustrado. Não se dirige o país na frustração. Por favor. Não se dirige o destino de um povo na raiva, nas rivalidades, na inconsciência. Ou quer na ignorância e na arrogância, como sempre foi, com esses homens que sempre dirigiram o nosso país, arrogantes, analfabetos, inconscientes, impostores, covardes, todas as categorias. Meus irmãos, eu acho que este problema não é problema do Da Silva, não é só problema do Antônio ou do Miguel, mas é problema de todos nós. É o interesse geral, meus irmãos. Você pode ter tudo, mas não vai conseguir ajudar, portanto, todos os angolanos. Não. Os que roubaram o dinheiro estão lá. O dinheiro está fora a sustentar os bancos, as economias estrangeiras. Nas Américas, na Europa, no Dubai, etc.
Até quando, meus irmãos? Até quando vamos assistir à morte dos nossos irmãos do interior, no interior? Até quando vamos abandonar o nosso país pelas mãos de criminosos? Até quando, meus irmãos? Vocês querem eternizar-se aqui no exterior? Esses países nunca serão vossos países. Mesmo os nossos filhos, meus irmãos. Eu acho que chegou o tempo para podermos orientar os nossos filhos, ensinar a nossa cultura, as nossas línguas, a nossa história, meus irmãos. Um povo sem história é um povo perdido. Um povo sem história é um povo desamparado. É um povo que não existe, inexistente, meus irmãos. A história, a cultura e as línguas é a nossa identidade. E quando nós perdemos esta identidade, já não temos origem, já não temos estados, não temos países, seremos considerados como apátridas. Um povo sem nação. Meus irmãos, eu suplico-vos todos, angolanos e angolanas, jovens do exterior, chegou o momento de refletir, chegou o momento de conscientizar-se, de pensar a pátria-mãe, de pensar aos nossos irmãos que deixamos em Angola. Daqui a 5 anos, eu acho que aqueles que pensam eternizar-se aqui, que pensam, portanto, viver toda a sua vida no exterior, na Europa ou nas Américas, estarão surpreendidos. Porque as coisas vão mal. A sua terra é a sua terra. Nós podemos decidir diferentes na nossa terra. Nós temos valores que podemos, portanto, conservar. Mas aqui não podemos. Tu és nada aqui, meu irmão. Você pode ter todas as categorias, todos os títulos acadêmicos, mas tu és nada. Sempre serás aquele africano, mesmo com passaporte americano, com passaporte europeu. Sempre a questão será de onde vieste. Porque a tua pele não te permite ser considerado como europeu. Nunca, nunca serás considerado como europeu. Meu irmão, tu és aqui maltratado. Todo o trabalho que faz aqui é o trabalho de mão de obra. Aquela mão de obra que os nossos velhos faziam. Até quando você vai continuar a trabalhar como boy? Vai continuar a trabalhar como ajudante, como um doméstico, uma doméstica? Qual o trabalho que nós fizemos aqui? É o trabalho de um doméstico. De uma doméstica. Você não tem valor nenhum. A sua terra te precisa. Na sua terra teria mais valor. Seria mais valorizado. Não é com o MPLA, mas depois da alternância do poder, meu irmão. Tudo mudará. Angola não será esta Angola, meus irmãos. Eu vos garanto. Com filhos da pátria no poder, com patriotas que tenham a essência, a ética e moral, poderão fazer melhor para o nosso país. E tu e eu somos almas que serão metidas em marcha para que o nosso país possa desenvolver-se, para que demos mais a legitimidade,
mais importância, mais valor, valorizar o quadro nacional. Nós podemos, sim, podemos transformar este país, podemos construir uma Angola melhor, uma Angola de reconciliação, uma Angola de paz, onde, quando temos sede, temos água, quando temos fome, encontramos a comida, quando estamos doentes, merecemos o tratamento digno, e quando morremos, também um enterro digno, e não esta. Será que esta Angola que tu lutavas? Será que esta Angola que tu sacrificou tantas almas dos seus queridos? É esta Angola que tu defendias? Esta Angola que querias? Então, a pergunta é, para que serviu toda alarido, toda esta guerra? Para que serviu matar, assassinar os nossos irmãos, sacrificar o sangue dos inocentes, para que hoje possamos continuar na miséria? Meus irmãos, pense 7 vezes. Eu acho que chegou o tempo. Chegou o tempo de tomar o nosso futuro à mão. Chegou o tempo de tomar a consciência da gravidade, do sofrimento, das detenções arbitrárias, da humilhação que sofremos dia mais dia, hora mais hora, todos os minutos. O povo angolano sofre, na carne e no osso. E nós devemos sentir esse sofrimento dos nossos irmãos. Nós não podemos estar aqui nas boas, deixando um povo submetido, um povo submisso, portanto, numa ditadura. Um povo submetido numa miséria extrema, numa pobreza extrema, numa Angola tão rica, um país tão rico, meus irmãos. Não merecemos este tratamento. O angolano não merece esse sofrimento. O angolano não merece a miséria, não merece, portanto, a pobreza, não merece o desemprego, não merece esse tratamento que lhe é dado pelo dito governo, um governo estrangeiro, um governo insensível, um governo covarde, um governo que não respeita nem considera nada, nem a Constituição, que é a lei magna, não é respeitada. O homem não é respeitado, não é primado nem da lei, nem da humanidade em Angola. Angola não é um país democrático, não. No papel, mas na prática, Angola é uma ditadura. É um país que até agora, num sistema do partido único. Quantas vezes nós apelamos os partidos políticos de não tomar acesso ao parlamento? Porque a presença deles no parlamento, eles legitimam, portanto, a democracia, legitimam o Estado democrático de direito, enquanto não é. Angola não é um Estado democrático de direito. Angola é uma ditadura. Angola é uma miséria. Angola é um país dirigido pelos criminosos. Posso afirmar agora, afirmo aquilo que o Bob Dole disse, o músico inglês. Sim, Angola é dirigido pelos criminosos. E com criminosos não há negociação. A liberdade não se negocia. A liberdade não é premissa. A liberdade, ela arranca-se pela força. Por isso,
Nós devemos arrancar a nossa liberdade. Devemos arrancar, portanto, o poder em Angola, o poder político. Não se negocia com o MPLA, porque o MPLA é criminoso. Nós não podemos esperar a mais, não. Estamos fartos. O nosso povo morre todo minuto. O nosso povo sofre todo segundo. E já não temos segundo para perder. Meus irmãos, não esperam a devastação total de Angola. Não espera a balcanização, porque o João Lourenço, ele quer nos levar numa balcanização. Porque está, portanto, comprometido. Ele não tem mais a certeza, porque ele sabe devidamente, sabe efetivamente que ele perderá as eleições. Mas ele quer continuar a todo custo. Então, meu irmão, tu que continua a manter o teu silêncio, saiba que o teu silêncio participa e encoraja o regime no poder para continuar a, portanto, derrubar, esbanjar e usurpar o direito do povo angolano. A tua passividade, a tua neutralidade ou o silêncio ajuda o regime no poder para continuar, portanto, a governar. Mas a tua voz faz com que o nosso adversário possa recuar. A tua voz, a minha voz, é uma arma importante para a defesa dos nossos direitos ou seja, para a alternância do poder ou a mudança do paradigma do nosso país. Portanto, lanço apelo a toda a diáspora angolana. Nas próximas horas, nós iremos lançar, portanto, o comunicado da manifestação. Vamos organizar uma manifestação espontânea junto à União Europeia. Já não vamos nas embaixadas, porque não há qualquer significativo. Não há necessidade, não há importância. Porque esses gajos não nos consideram nada. Esse regime que enviou esses embaixadores todos. Primeiro, esses embaixadores, quem são eles? São secretas. São membros do Comitê Central, são membros do Biro Político. Então, o membro do Biro Político pode dizer o contrário. Pode opor-se com seu partido. Em Angola, não. Noutros países, sim. Olha, há dias nomearam o presidente do Tribunal Constitucional por uma única razão. O facto do antigo ou do presidente cessante ter recusado, portanto, de pôr em causa a candidatura do presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, ou por ter arquivado o pedido de João Lourenço, que queria que o Tribunal Constitucional invalidasse, entretanto, a candidatura ou mesmo o presidente eleito num congresso legítimo, o presidente que deram um mandato legítimo pelo seu partido, num congresso ordinário com mais de 4 candidatos, 5 candidatos que todos assistimos, desfilaram, portanto, em todas as províncias de Angola, com campanhas livres e transparentes,
E a eleição foi livre e transparente. Ganhou o Adalberto Costa Júnior de uma forma, aliás, com lisura, livre e transparente, numa eleição transparente. O presidente do partido, o que nunca aconteceu com o MPLA. O MPLA, os 46 anos do poder do MPLA, com 10 congressos apenas, ou 11 congressos, nunca apareceu nem o segundo candidato. Mas a UNITA tinha 5 candidatos consecutivos que concorreram nessa eleição. Então, o Adalberto Costa Júnior foi legitimado e é o presidente do partido da UNITA e é o candidato da UNITA, conformemente à lei que vigora na República de Angola, que é o cabeça de lista, e por isso essa lei também tem que ser revogada. Nós não podemos eleger um presidente da República numa lista de membros de um partido. Queremos um presidente legítimo, eleito de uma forma livre, transparente e democrática. Então, aqui fica o apelo a todos os angolanos do exterior, que a situação da Angola é um drama, portanto, crucial. É um problema muito crucial, que precisa ou necessita, portanto, a intervenção de todos os angolanos. Não é Manuel, só o Antônio, o Fernando, o Gabriel, o Afonso, não. Mas a intervenção de todos nós, porque a tua alma é importante. Tu és uma alma viva. Eu sou alma viva. Se conjugarmos os esforços, entrelaçarmos as mãos, então fizemos uma força unida. Eu também apoio, reitero, portanto, o MPDA reitera a sua colaboração, o seu apoio incondicional portanto, à Frente Patriótica Unida da oposição, e estamos juntos todos num bom caminho. É preciso uma abertura, é preciso diálogo, dialogar, esquecer, portanto, todas as nossas indiferenças, esquecer todo o alarido à volta de uma incompreensão total dentro ou no seio da oposição, manter a unidade coesa, e também lanço apelo à Casa CE. A Casa CE como partido, como uma coligação de partidos da oposição, eu acho que não pode estar indiferente. Esquecemos todas as nossas indiferenças. Esquecemos, portanto, o nosso ego, como vocês próprios já apelaram. Então vamos juntos com o seu objetivo. O objetivo de alcançar o poder, porque a oposição tem como objetivo primordial o alcance do poder. Você não pode estar na oposição sem ter o vício do poder, sem ter a ambição do poder. Portanto, a oposição, ela luta para a alternância do poder, para o acesso ao poder político. Ninguém vos engana. O objetivo principal e primordial de toda a oposição é o acesso ao poder, o cadeirão máximo. Então, tem que ter essa ambição. Não tenha, portanto, receio de dizer que vocês querem o poder. Por isso, eu também enalteço aqui o presidente da UNITA, continua nessa via, negociando. Eu sei que tu és um bom comunicador, és um homem de interação, um homem aberto. Então, continua nessa via, negociando com todos, mesmo
aqueles que parecem ser adversários dentro da oposição, abram as portas para que todos tenham acesso. Negociam com todos. Conversam. Tudo tem que passar pelo diálogo. Se nós queremos ser democratas, então é bem que mostramos esta democracia. É bem que mostramos, portanto, os valores, ou conservamos esses valores. E esses valores consistem, portanto, no diálogo, num bom consenso e na tolerância, na transparência e na conversa. Portanto, dialogar cada vez mais, mesmo sentindo que o caminho que nos leva para lá torna muito longo, mas é preciso dialogar. E aquele que não querer, portanto, participar nesta frente, o povo lhe conotará automaticamente como nosso inimigo ou nosso adversário. Porque não pode haver oposição dentro da oposição. Não. Há só uma oposição e há um governo, um partido que governa, ou partidos que governam, e os que não governam, os governantes e os governados. Portanto, aqui o meu forte abraço a todos, quer os jovens do interior como do exterior. Apelamos mais outra vez ao governo, ao chefe do executivo angolano, João Lourenço, que ele reflete, porque a ignorância mata. Gaddafi morreu pela ignorância. Bokassa morreu pela ignorância. Mobutu morreu pela ignorância. Hitler morreu pela ignorância. Ceausescu morreu pela ignorância. Mussolini morreu pela ignorância. Então, também, José Eduardo dos Santos sofre até hoje por causa da sua ignorância e sua arrogância. Então, é bem que isto seja uma lição para João Lourenço. Não repete o erro do passado, senão tudo virá acima de ti. Tudo e todos. A comunidade internacional está alertada e nós, a partir da manhã, começamos as demarchas, procurar, portanto, soluções na via democrática ou na diplomacia. A partir da manhã começam as audiências. Vamos fazer tudo para podermos erradicar, portanto, a ditadura em Angola e também fazer cair o MPLA como objetivo principal. Viva Angola! Viva a liberdade! Unidos somos mais fortes. MPDA. Obrigado.